Olá, pessoal. Esperando um pouquinho para todo mundo entrar, dá tempo. Eu tô aqui, né, só lembrando vocês que eu tô fazendo essa live. Meu nome é Mariana Varela, para quem não me conhece. Eu sou editora-chefe do portal Drauzio Varela. Nossa equipe está aqui, né, desde o começo da pandemia, do começo das restrições, né, em que os estados começaram a ter restrições de circulação. A gente vem acompanhando e trazendo informações para vocês. A gente tem feito essas lives às terças e quintas, em geral às 6 da tarde. Hoje só a gente teve um probleminha, precisou atrasar um pouco, mas em geral as lives são às terças e quintas às 6 da tarde. Nessas lives a gente sempre traz um profissional para falar de algum aspecto da pandemia, né? A gente já falou aqui de saúde mental, já falou de como as favelas estão reagindo, né? Estão se organizando diante da pandemia também. Já conversamos, enfim, sobre muitos aspectos da pandemia de Covid-19. E hoje eu vou conversar com a doutora Eunara Negri, que é pneumologista, professora da Faculdade de Medicina da USP e que tem feito um trabalho muito bacana e reconhecido internacionalmente no tratamento da Covid-19. E a gente vai falar sobre se há algum tratamento, se há alguma droga promissora aí em vista, como ela está percebendo essa pandemia, e vamos falar um pouquinho de cloroquina. Enfim, eu acho que vai ser bem interessante, porque ela tem uma visão bem pautada na ciência e também bastante experiência na pandemia, tá tendo bastante experiência. Eunara, se você estiver me vendo, pode mandar o convitinho aí para participar. Não sei se você tá conseguindo achar aí. E é isso. Geralmente eu tenho mantido os comentários abertos, tá, gente? Porque eu acho super legal ter perguntas e ouvir vocês, né? Só quando começa muito... Tem uns momentinhos aí que infelizmente eu tenho que fechar, mas vamos torcer para que isso não aconteça agora, porque sempre as perguntas que vêm daí são sempre muito bacanas e a gente gosta de ver como vocês... Quais são as dúvidas de vocês? A gente sempre recebe muita mensagem, né, nas nossas redes, e-mails, e isso é super importante para o nosso trabalho, vocês não têm ideia, porque a partir das demandas que a gente sente das pessoas que seguem a gente, que leem a gente, é que a gente baseia também parte do nosso trabalho. Então, eu fico triste quando eu tenho que fechar os comentários. Aqui as pessoas estão perguntando, e o Drauzio? Bom, o doutor Drauzio não consegue dar conta de tudo e ele não consegue estar 2 vezes por semana aqui. Ele vai participar, eu tô tentando trazer ele para cá, não pense que é fácil pra gente também. Tô tentando trazer ele para cá, para participar comigo dessa live, mas atarefado aí, com 1000 funções, trabalhando como um louco aí. Então a gente tá ajudando, a equipe aqui ajuda ele. Ele tá bem, estão perguntando se ele tá bem. Ele tá ótimo, gente. Tá trabalhando, trabalhando bastante nessa pandemia, fazendo vários trabalhos. Vocês podem ver ele aí em várias atividades, em vários eventos, lógico, virtuais, obviamente. Mas ele tá super bem, tá trabalhando e tentando enfrentar essa pandemia aí, como todos nós aqui, e vocês aí, enfim. Agora, lógico que ele já tem está considerado grupo, chamado grupo mais de risco, então ele está se resguardando, mas está trabalhando virtualmente, fazendo os trabalhos de longe. A gente vai falar de cloroquina também, tá? Não, o doutor Drauzio não estava com Covid, o doutor Drauzio não teve Covid. Olá! Oi, Eunara! Hey, Tudo oi! bem? Tudo! Obrigada por você ter aceitado esse convite. Eu sei que você está na maior correria aí, né? Aliás, Não! todo mundo que tem topado conversar com a gente tá correndo pra caramba aí com tudo. Super obrigada. Obrigado vocês aí da oportunidade. Imagina. Eu tô escrevendo uma coluna aí sobre o estudo que a Science publicou, mostrando a cloroquina, os efeitos adversos da cloroquina. E uma das coisas que eu tenho visto muito, assim, é que obviamente a gente tem 2 problemas aí, né? Primeiro, a ciência, que leva um tempo, né? Até a gente conseguir, ela tem o tempo dela, que mesmo que a gente antecipe, corra, não dá para passar por cima de determinadas etapas.
E tem do outro lado a pandemia, que não respeita a ciência, não respeita ninguém, tá passando por cima com tudo aí. Então é natural que as pessoas fiquem loucas atrás de alguma resposta, de algo, né, de algum tratamento. Você acha que no momento agora, como a gente, na situação que a gente está, a gente pode ter esperanças ainda, alguma esperança de de ter tratamento antes da vacina? Então, agora a gente está com uma crescente evidência para que essa doença, a Covid-19 grave, que acontece quando ela é grave só em 15%, a 10 a 15% dos casos, a grande maioria dos pacientes eles passam por um quadro mais leve, nem precisam de hospitalização, mas nesses pacientes que vão para o lado grave da doença, e como ela pega muita gente, ao mesmo tempo é bastante gente, esses pacientes, eles parecem começar a sua insuficiência respiratória com fenômenos trombóticos. E a gente está estudando a anticoagulação desses pacientes assim que eles começam a diminuir a sua oxigenação. E como você falou, a gente tem dados preliminares de observação clínica, mas ainda não tem aquele estudo randomizado, bonito, controlado, que a ciência quer, mas é a gente trocando pneu com o carro andando, como diz o Márcio lá, que tentando entender o que está acontecendo na doença. Mas as evidências estão brotando no mundo todo agora. Todo mundo está chegando à mesma conclusão, que a doença, quando se torna grave, ela tem um desenvolvimento de uma trombose da microcirculação pulmonar que piora o quadro de insuficiência respiratória no comecinho. E é por causa dessa trombose que dá aquilo que agora fizeram, saiu, né, que chama dedos de Covid, né, que as pessoas ficam com os dedos, a ponta dos dedos meio arroxeadas. É por causa da trombose também? Sim, o paciente, o vírus, ele entra pelo sistema respiratório. Você respira ele atinge lá as células do epitélio respiratório, que é aquele revestimento dos brônquios, dos alvéolos. Ele desnuda esse revestimento, ele desepiteliza e depois dessa resposta inflamatória à entrada do vírus, vem uma resposta de hipercoagulação do corpo. E isso começa mais intensamente, isso de novo, nos casos 10 a 15% dos pacientes mais grave. Por caso grave. A grande maioria não passa por isso. Isso acontece lá pelo 6º, 7º dia da doença, até o 11º dia pode acontecer. E nessa situação, o ar, embora chegue no alvéolo, que é um saquinho de ar, para tentar entrar no sangue, ele não consegue entrar no sangue porque essa malha de capilares que estão em volta desse saquinho de ar está entupida com coágulos. E nessa hora a gente daria o anticoagulante. E esses microcoágulos que se formam inicialmente na circulação pulmonar podem se formar em outros órgãos, inclusive na pele, inclusive no coração, no rim. Também já teve relato de derrame, de AVC, né, nos pacientes. Então eu explico assim. E você, Eunara, foi citada, né, na revista Science, que é uma das revistas mais prestigiadas de ciência no mundo, esse estudo que vocês estão fazendo aí. E agora a gente tem que sempre avisar as pessoas que não é para sair tomando anticoagulante por aí, né? Porque eu entendo, né? As pessoas ficam preocupadas e querem fazer alguma coisa. Como é assim, qual o risco de tomar anticoagulante sem indicação, sem um médico orientando? Nem fale. Os anticoagulantes que a gente está usando são anticoagulantes de uso hospitalar. São a heparina e seus derivados. Não são aqueles anticoagulantes que compra na farmácia e nem AS, aspirina, que o pessoal diz. Esses aí não adiantam. É uma outra linha de tratamento. E o paciente que precisa desse tratamento é um paciente que precisa de supervisão médica, de oxigênio no hospital. Se você não tem essa hipercoagulação, se você faz parte do grupo que tem a Covid mais leve, você não tem essa hipercoagulação. E se você tomar o anticoagulante, você pode morrer sangrando em casa. Sangra do intestino, sangra na cabeça e morre. Então não tem que comprar anticoagulante e tomar sozinho. Ele não previne a Covid, é um tratamento para os casos graves que necessitam de hospitalização e de oxigênio-terapia. E outra coisa que as pessoas têm relatado agora, Eunara, que muita gente não sente falta de ar como em outras pneumonias, né? Quando está com oxigenação muito baixa. Que o paciente às vezes chega conversando no hospital, você vai ver ele está com oxigenação baixa. Essa é uma característica da Covid também ou isso pode acontecer em outras doenças? Você sabe que as outras síndromes respiratórias, a SARS, a MERS, ou mesmo o influenza H1N1, eles davam muita inflamação do pulmão de cara, antes desse negócio de trombose, que até podia acontecer, mas era mais raro. O que a gente está vendo na Covid, que no início
ela causa essa desepitelização, mas ela inflama menos o pulmão no começo. E a trombose vem antes dessa pneumonia com síndrome de desconforto respiratório que as outras síndromes davam nos outros casos. Então, o teu pulmão, ele fica molinho, ele é fácil de encher, porque ele não está tão inflamado no começo, mas mesmo por fácil de encher, ele não consegue trocar o oxigênio com o sangue, porque os vasos estão entupidos. Então, você não sente a falta de ar no começo, pelo menos não tão forte, mas você já pode estar com falta de oxigênio na circulação, que é uma coisa diferente das outras. E aí essa falta de oxigenação não chega a dar o sintoma de falta de ar logo de cara, então? No comecinho, exatamente. Então, essa coisa, por isso que até mudou um pouco a recomendação, né, Onara? Antes os médicos diziam, só vai para o hospital se você tiver com muito desconforto respiratório. Hoje já estão indicando que se tiver piora de sintomas, mesmo que não tenha falta de ar, para procurar atendimento médico, né? Isso mesmo, porque lá pelo sexto, sétimo dia, é a hora que o pessoal começa a melhorar. Ainda tem uma dorzinha de cabeça, mas a febre começa a ir embora. O pessoal que vai mais tranquilo na doença. Essa pequena porção que faz a hipercoagulação, nessa época lá pelo sétimo dia, sexto dia, eles começam a piorar. Piora a febre, piora a dor no corpo, piora o mal-estar. E eles têm muita dor de cabeça lá pelo sétimo dia. Nessa hora a gente está orientando, não esperar que venha a falta de ar, mas que eles já procurem um serviço médico para ver a oxigenação sanguínea e ficar de olho nela até o 11º dia. Não esperar. E esse quadro mais grave, lógico, a gente sabe que tem os grupos de risco, né? Que pessoas mais velhas, pessoas imunodeprimidas, mas isso pode teoricamente acontecer em qualquer pessoa, né? Mesmo que seja uma pessoa sem doenças, sem comorbidade, sem outras doenças, né? Pode, a gente está aprendendo com a doença todo dia. E inclusive, pacientes jovens podem ter esse quadro, principalmente pacientes obesos, são muito acometidos por essa coisa hiperinflamatória aí, esses fenômenos trombóticos, diabéticos e os obesos predominantemente. Inclusive, pacientes jovens. A gente hoje mesmo teve um paciente de 26 anos internado. Então, essa história que jovem está protegido, que vinha lá da Itália, da China, a gente está aos pouquinhos aprendendo que não é assim. Todo mundo e mesmo pessoas que não têm obesidade, que não têm outras doenças, que estejam com a saúde super em dia, também podem ficar doentes, né? Também, a gente está observando em gente sem antecedentes de comorbidade. Por isso que é muito importante você ficar em casa, manter o isolamento social, não se expor, porque você pode ficar doente e também pode fazer as pessoas que você gosta ficarem doentes, né? Então, máscara, isolamento social, tudo isso aí é muito importante. Tem gente perguntando aqui, Onara, do cigarro, e como eu sei que você também gosta de falar bastante disso, eu acho que é legal a gente falar, né? Porque tem gente que diz assim, eu não vou parar de fumar agora, porque agora eu já fumo mesmo e tudo bem. Você acha que mesmo agora, o fumante, se ele parar de fumar agora, e aí ele pegar Covid, é melhor ele não estar fumando ou não faz diferença agora? Com certeza, é que agora parar de fumar, o fumante vai falar, mas eu já tô confinado, eu tô desesperado. Mas assim, com certeza, cada dia que você fica sem fumar é um dia a mais na tua vida, assim. Isso aí não tem muita dúvida aí da literatura mundial. E outra coisa, o fumante, ele se expõe mais, porque faz de conta, ele tá com a máscara, mas ele tem que tirar a máscara para fumar. Então aí ele já se expõe. A mão nem sempre tá limpa, você vai levar o cigarro, então você tá se expondo mais por estar fumando. Então, se você tiver essa possibilidade de parar de fumar, é sempre bom, sempre aconselhável e com certeza você vai ter um melhor desempenho se você ficar doente. E os antivirais, Eunara, também estão fazendo alguns países, inclusive o Reino Unido agora adotou o Remdesivir como uma droga para tratamento. Tem alguma coisa nesse sentido alguma promessa nesse sentido? É uma droga boa, não é? Então, você sabe que o Remdesivir teve 2 estudos. Tem um estudo chinês que mostrou que não tinha diferença, e nem em tempo de internação, nem em carga viral, nada. Diz que precisava de mais estudos. Agora veio o estudo americano, que é da Gilead, né, pelo Anthony Fauci e todo aquele pessoal dos Estados Unidos, que mostrou que randomizado, o outro estudo chinês era um estudo sem tanto controle, que mostrou que ele reduz em média em 5 dias o tempo de internação dos pacientes. Isso daí ele mostrou. Mas não houve diferença na mortalidade. Então, a gente ainda não tem um antiviral maravilhoso. E o Brasil está fora dos estudos do Remdesivir. Ele não vai chegar no Brasil tão cedo. Um tratamento com Remdesivir custa em torno de $4.000 lá. Aqui deve aumentar por causa dos impostos, tudo, né?
Então, assim, parece que tem algum efeito, não parece ser a promessa de cura de tudo tal, e o efeito do vírus no corpo da gente, que é esse efeito trombótico, essa coisa, parece que é mais importante nesses casos graves você tratar disso do que usar o antiviral, por enquanto. Alguns outros tratamentos, como o plasma convalescente, parece que ajudam, que tem anticorpos que ajudam em algumas situações. E estão agora desenvolvendo anticorpos monoclonais contra o vírus, que também podem ser alguma coisa promissora também, mas também está em fase de estudo. E a vacina, né? A Amanda Pontes, e tem muita gente perguntando também, queria saber da ivermectina, que também apareceu aí como uma promessa, que é um remédio usado para tratar sarna, piolho, né? Pois é. Você sabe que ainda não tem assim nenhum estudo de verdade falando que a ivermectina é boa. Tem um retrospectivo que mostrou uma coisa in vitro, mas ainda a gente também não tem uma confirmação de que ela seja boa, não. Talvez ajude para a gente que tem muita verminose aqui no Brasil, às vezes, e aí mesmo como o Anitta, mas não para o Covid. Para o Covid é tudo in vitro, é nas culturas de célula, mas na hora que você dá para uma pessoa viva com a doença, a gente não tem ainda dado dizendo que vale a pena, não. É importante a gente dizer isso, que essa fase de pesquisa in vitro quer dizer que no laboratório você teve algum resultado, mas não significa que na hora que você passar para testes em seres humanos, esse resultado vai se manter, né? Isso. E essa fase é super importante enfim, precisa passar primeiro por estudos em seres humanos, né? Sim, sim. E fora que esses pacientes, os mais graves, né, eles têm um acometimento do fígado pela própria doença e por algumas circunstâncias do paciente grave. E quando você dá esse monte de medicação junta para um fígado que já está inflamado pela doença, você pode, além de não fazer bem, fazer mal. Então, muita atenção antes de... Não se automedique nessa doença, é muito perigoso se automedicar. Inclusive eu vi que teve um aumento da venda de azitromicina, que é um antibiótico também, né? Que também está sendo estudado. E qual seria a função da azitromicina nesse caso, Leonardo? Porque a azitromicina é um antibiótico, teoricamente, ele tem uma ação para bactérias, né? E o SARS-CoV é um vírus, né? SARS-CoV-2. A azitromicina, ela é de uma classe de antibióticos que são os macrolídeos. E os macrolídeos, eles têm um efeito, além de antibiótico, um efeito imunomodulador. Então, a azitromicina ela tem um efeito anti-inflamatório nos pulmões, num receptor do bronquíolo que chama Toll-like 4, que é um efeito anti-inflamatório. Então, ela teria esse efeito sem fazer imunossupressão, como os corticoides fazem. Ela teria esse efeito. Não se sabe se seria válido na Covid, mas ela tem esse racional para todas as doenças respiratórias, então já tem alguma coisa mais positiva. E a outra história é que no influenza H1N1 teve um trabalho da Nature em cultura de célula mostrando que no H1N1, não no Covid, via Toll-like 4 que ele usa lá, ela impedia a entrada do vírus na célula, mas na Covid ela não impede. Não tem nada provando isso. Ela tem esse efeito imunomodulador que a gente até usa no hospital, mas ela também não impede que você pegue a Covid. Então não serve como profilático, nada disso. Ela pode ser usada como parte do tratamento supervisionado pelo médico. Sim, pelo médico, né? Que o médico vai saber a dose, vai saber quando entrar com a droga, quando não entrar, para quem precisa, quem não precisa. E tem gente perguntando aqui desses inaladores, né? Tipo bombinha, que também falaram que podia ter algum efeito protetor nos pulmões, mas isso não é assim que funciona, né, Nara? Não, só se você já tem uma doença pulmonar crônica, por exemplo, você tem um DPOC, que é aquela bronquite crônica, enfisema, aí você usa uma bombinha para isso, que o seu médico te deu. Se você tem asma, você já usa essa medicação. Com certeza, se você parar de usar nessa situação, você vai descompensar da sua doença de base e vai ficar mais suscetível a ficar doente, ser internado e até pegar o Covid. Mas assim, então não pare de usar os remédios que você usa cronicamente pelas doenças de base que você já tem. Eles te protegem realmente. Mas alguém que não tem nada no pulmão, não tem asma, não tem bronquite, nada, vai começar a usar bombinha, pode ter taquicardia, pode ter um monte de coisa e não vai te ajudar, né? E tem muita gente perguntando, eu já vou falar da cloroquina, que um monte de gente também quer saber, mas as pessoas sempre perguntam aqui, mesmo nas lives eu vejo que muita gente ainda tem dúvida, e mesmo quando a gente está tratando de outros assuntos, sobre sintomas
E a questão da falta de ar, né? Se no oxímetro dá para ver, se é bom ter um oxímetro ou não. Enfim, essas orientações nesse sentido. Primeiro, você quer que fale da cloroquina? Podemos falar da cloroquina também, né? Que foi, Tá. né, que o Brasil, o Ministério da Saúde lançou um protocolo, né, para orientar médicos, avisando que não havia evidências científicas, mas orientando, e isso deu uma controvérsia entre os médicos, entre as sociedades, né? E aí depois saiu um estudo, né, na Science mostrando que não só não trazia resultado, como podia aumentar a mortalidade em pacientes internados, né? Isso mesmo. Então, e aí, de novo, a cloroquina, ela foi uma das drogas que foi estudada in vitro na cultura de célula e mostrou na cultura de célula que ela talvez tivesse um efeito antiviral. Só que na hora que isso foi traduzido para uso em pacientes na fase precoce, na fase moderada, na fase tardia, não mostrou benefício nenhum e mostrou piora inclusive efeito deletério e até piora da mortalidade nos pacientes mais graves. Esse estudo do Lancet foi 96 mil pacientes, então não é um estudo pequeno. Então, é que, assim, fora essas coisas políticas que não tem nada a ver, cientificamente a cloroquina não protege e não ajuda a melhorar o paciente. As evidências, essa sim, tem estudos randomizados, já controlados, por isso que a OMS retirou a sua indicação. Então, isso não é elucubração, não é coisa política, não é comunismo, não é nada disso. É uma coisa científica comprovada mesmo. Ela pode fazer mal e ela não faz bem. Isso aí tá certo. Agora, essa história que você falou... O que o pessoal tinha perguntado? Você falou que era... Sobre sintomas. Deixa eu só me corrigir, que eu falei que o estudo tinha saído na Science, não foi na Science, foi na Lancet. O da Science foi o seu artigo que saiu. Isso mesmo. Não. Sobre sintomas, as pessoas ficam com muitas dúvidas, porque pelo que a gente tem observado, a Covid pode dar um quadro bem variado, né? Não é assim muito característico para todo mundo. Tem gente que tem mais sintomas, tem gente que não tem sintomas, tem gente que tem alguns sintomas, enfim. Queria que você falasse um pouquinho dos sintomas mais característicos, mais clássicos. Assim. Pois não. Então é assim, como ela é uma doença que atinge dessa forma que a gente está começando a entender o sistema circulatório, e a gente tem circulação no corpo inteiro, a gente pode ter sintomas muito variados, desde sintomas respiratórios, como sintomas, às vezes uma dor de cabeça forte, ou uma diarreia, uma dor de barriga, essas coisas na pele, esses dedos roxos aí, que é difícil aparecer só o dedo isolado, em geral você tem um outro sintoma associado. Então, os sintomas são muito variados mesmo. E antes de falar, é uma doença misteriosa. Não é que ela é misteriosa, é como ela pega a circulação, ela pode ter várias facetas aí que você, dependendo do órgão que você é acometido. Então, essa coisa do sexto, sétimo dia, que é a hora que o paciente leve começa a melhorar, e é importante em todas as fases da doença se manter muito bem hidratado. Lembra muito disso, com água de coco, com alguma coisa isotônica. Se você está doente, se hidrata muito bem. Isso é muito importante para a circulação melhorar no corpo. E aí, na sexta ou sétimo dia, você está melhorando, está em paz, está tudo bem, está tudo bem. No sexto ou sétimo dia, ao invés de começar a melhorar, você começa a piorar, vem um monte de dor no corpo, a febre volta, você está com uma dor de cabeça insuportável, mal-estar. Essa é a hora de você ir olhar sua oxigenação. E se você não tiver dinheiro para comprar um oxímetro, não fica desesperado, porque em todo posto de saúde tem um oxímetro. Ou mesmo nos serviços públicos, não tem problema. O posto não vai se negar a ver a sua oxigenação. Se você tem dinheiro, compra um oxímetro. Se você estiver doente, eu acho que vale a pena. Ele custa de 90 a 150 reais o oxímetro. O pessoal está subindo o preço, porque está subindo, todo mundo Mas assim, não é necessário ter o oxímetro. Você pode ir ao posto para ver. E é nessa hora aí, do sexto ao sétimo dia até o 11º, que é a hora que, se você, ao invés de melhorar, você está piorando, é a hora de procurar o serviço de saúde. Mesmo se ainda você não tiver falta de ar, é a hora de dar uma olhadinha. E mesmo que não tenha o diagnóstico confirmado, né? Porque tem gente que não fez o teste, que tá não fez o teste, tem que dar uma olhadinha, sim. E a imunidade, Leonara? Você acha que já é possível a gente dizer que quem pegou uma vez não pega mais? Como que está essa questão da imunidade? Isso aí meus colegas infectologistas estão me ensinando. Sim, quem pegou uma vez não vai pegar mais, porque senão a curva no mundo inteiro não seria assim depois dessa. Seria assim e até morrer todo mundo, né? Então ia ficar pegando.
O que acontece é o seguinte, ao invés dos 10 dias que se pensava antigamente que você não transmite mais para ninguém, agora alguns estudos estão mostrando que algumas pessoas, principalmente os que ficam mais graves, conseguem transmitir a doença ainda depois de 4 semanas. Então, é muito importante, se você teve o Covid, evitar o contato com as outras pessoas nessas 4 semanas, depois, 3 a 4 semanas depois que você ficou doente, dependendo da sua gravidade, né? O PCR, que é um pedacinho do vírus, que é uma pesquisa lá, ele pode ficar positivo até vários meses depois, mas esse PCR não quer dizer que você tem um vírus que pode transmitir a doença. Ele é um pedacinho do vírus, uma pegada que ficou lá. E por isso que tinha aqueles estudos iniciais que falam, pegou de novo, não sei o quê. Mas não, você pegou uma vez, você pegou, você tem os anticorpos, tudo. Acontece que os testes que a gente tem para ver anticorpos, para ver PCR aqui na garganta, ainda são muito falhos. Alguns têm 40% de falso negativo. Então, ainda não é aquela coisa, mas eu peguei, como é que eu não tenho anticorpo? Pode ser que seja o teste, pode ser que seja o tempo, que você talvez tenha que repetir mais para frente. Então, não fica desesperado, vai devagarinho, porque isso pode acontecer. Os testes não são exatos. E essa imunidade também, como é um vírus novo, a gente também não tem certeza, né, Ionara? Quanto tempo essa imunidade vai demorar? Se ela é eterna ou se ela dura alguns anos? Ou já sabe alguma coisa disso? Pois é, para esse vírus, parece que é eterna, mas não tem ainda essa resposta certinha, mas parece que sim. A não ser que ele sofra alguma mutação, como é o vírus do influenza, que cada hora tem uma mutação diferente, daí vem... Mas assim... A princípio, existem anticorpos e os anticorpos são neutralizantes. Isso é uma boa coisa. Então, você fica mesmo imune. E mesmo essas mutações que já aconteceram com o vírus não foram significativas, né? A ponto de mudar o quadro, como a gente vê em outras, como você disse, a influenza, o HIV, né? Que muda muito. O que enganou muita gente, enganou a mim também, porque eu sou ruim de matemática, é que esse vírus, como ninguém sabia, nem conhecia, nenhum ser humano conhecia, os morceguinhos lá, os pangolim lá, né? A gente não conhecia o vírus, então ele veio para a espécie humana de uma vez só. Então, todo mundo pega. E quando todo mundo pega, e apesar de ser só 15%, 10 a 15% que fica grave, é um monte de gente que fica grave ao mesmo tempo. Então, o problema desse vírus é matemático, diferente do influenza que a gente já tem um conhecimento, vai ali. Então, é por isso que essa avalanche é muito grave e é muita gente, o sistema de saúde não dá conta, né? E por isso a recomendação para ficar em casa também, né? Porque para não adoecer todo mundo ao mesmo tempo e aí com isso sobrecarregar o sistema mais do que já está. A gente está lascado se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo. E como você está percebendo agora como experiência pessoal aí em São Paulo? Como é que está assim, o movimento nos hospitais? Ou colegas de outros estados também? O que estão te falando, te contando? Como você está vendo isso agora? Você sabe que a gente estava conversando com o pessoal do Amazonas, lá está perto de 90% a ocupação das UTIs, né? Eles estão numa situação bem difícil. Pegou a população indígena com tudo também, por causa do garimpo que entra com tudo ali. Então, a gente estava até ajudando a tentar alguma coisa para ajudar lá na logística. São distâncias enormes, às vezes 10 dias de barco para chegar num centro médico, uma loucura. Quer dizer, então, o norte do Brasil está sofrendo demais. O sudeste tem muitos casos. São Paulo é um epicentro. A gente tem uma estrutura hospitalar um pouco melhor, então a gente está em torno de 80%, 88% já de ocupação dos hospitais públicos, que é uma coisa super alta também. Então a gente tem que ter esses cuidados para não esgotar o sistema. No setor privado, a gente está com 60% a 75% de ocupação. Então, tem muita gente doente ainda. A gente não passou. Eu acho que a gente os infectos falam que essa semana e a outra vai ser o pico, mas faz um tempão que eu tô esperando esse pico, nunca cheguei. É muita gente doente ainda. É muito trabalho. A gente está trabalhando dia e noite direto, extenuante. A gente tem que lembrar também que, diferentemente de outros países europeus, a gente tem muita gente, né? A gente tem mais de 200 milhões de pessoas. Então, mesmo que a doença uma parte pequena da população, essa parte pequena é muita gente, né? Exato. 200 milhões, 10%, 20 milhões. Pois é. E, Ionara, as pessoas estão perguntando também, tem algumas pessoas aí perguntando das crianças.
né? Teve gente dizendo que a criança não pega nada. Aqui no Brasil já teve caso de criança que morreu, que ficou gravemente doente. Você tem visto muita criança? Como que tá essa Pois é, questão? sabe que eu fugi da pediatria porque eu não aguento ver as crianças doentes, me dá desespero, né? Dá dó. Mas, assim, as colegas da pediatria e da Infecto, que recentemente conversaram com a gente sobre isso, têm visto essa é outra coisa que a gente não sabia que acontecia com as crianças, né? Pelo menos não chegou aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos, essas histórias aí vem vindo agora de essa vasculite. A criança tem uma imunidade um pouco mais imatura do que o adulto, lógico. E aí ela responde de um jeito diferente. Parece que a criança faz menos microtrombo e talvez mais inflamação da parede dos vasos. E aí faz essa história desse Kawasaki, que é uma vasculite... Kawasaki-like, né? Não seria um Kawasaki, mas é uma vasculite que dá em criança. É raro, é raro. A criançada vai bem, na maioria das vezes. É muito mais raro do que esses 15% aí dos adultos. Deve ser menos de 1% a criança que vai mal. Mas a gente está vendo alguns casos de criança com esse quadro de inflamação dos vasos aí que exigem cuidados, mas é raridade. E outra população que está sendo mais poupada são as gestantes, que no H1N1 elas eram super graves e no Covid parece que elas são poupadas. Existe um outro caso, a gente vê, mas não era aquele desespero da H1N1 que foi um absurdo, né, de gestante que faleceu naquela época, né? Parece que pega mais leve em gestante e em criança, com certeza. Ah, que ótimo, pelo menos crianças, né? Que a gente fica sempre preocupada com crianças. E tem gente perguntando aqui de corticoide, se corticoide pode ajudar ou não. Pois é, o corticoide também tem um efeito anti-inflamatório, mas a Covid-19, principalmente na sua primeira semana, ela é altamente imunossupressora. Ela diminui muitos linfócitos, que são as células de defesa, umas das células de defesa. E se você der corticoide para o paciente na primeira semana, você pode levar a uma diminuição maior da imunidade. A gente usa corticoide, mas não nessas doses altíssimas que alguns trabalhos mostram, alguns colegas usam, de jeito nenhum, porque alguns trabalhos de 1980 já mostraram que doses altas de corticoide em síndromes inflamatórias pulmonares virais não são boas, são deletérias. E a gente usa o corticoide numa fase mais tardia, lá no final da segunda semana, às vezes no comecinho da terceira, para uma outra minoria da minoria dos pacientes que fazem um quadro de hipercicatrização. É como se eles tivessem feito as mini tromboses, tivessem feito um pouco de necrose do tecido, e aí depois eles vão cicatrizar aquilo e cicatriza como se fosse um queloide, assim, faz uma hipercicatriz. Nessa hora a gente dá um pouquinho de corticoide, não é essa dose absurda, é uma dose controlada, e aí a gente dá por um curto período de tempo para ajudar nessa cicatrização pulmonar. Então ele tem um lugar, mas é um lugar mais tardio na doença, não no começo, de jeito nenhum. E de novo, é para só usar sob supervisão médica. Nem fale, né? nem fale. Se a gente nem precisa de corticoide, se tomar, vai ficar imunossuprimido, que é pior ainda. Pois é. E aí pode ter complicação. E que mais? Eu estou perguntando assim dos grupos de risco. Eu não gosto muito dessa palavra, né? De grupo de risco, que dá uma impressão que a pessoa está no... Mas assim, as pessoas estão mais suscetíveis. As pessoas estão mais suscetíveis de contrair a forma mais grave da doença. A gente tem visto, se você for me perguntar, dos que eu tratei até agora, mais ou menos uns 100 pacientes, até agora né? A nossa turma, nosso grupo. Com certeza, obesidade. Obesidade é um grupo de risco que a gente fica bem, bem preocupado. Os homens, eles são bem mais graves do que as mulheres. Mais ou menos 70% para 30%. 70% dos homens graves, 30% mulheres. Diabéticos. E os cardiopatas menos também, mas a gente vê. Então, e aí tem o grupo dos imunossuprimidos, que são os pacientes portadores de tumores, em uso de medicação imunossupressora. Esses pacientes, talvez, alguns mais graves, alguns menos graves. A gente está vendo alguns pacientes que usam cronicamente imunossupressores que têm um quadro mais brando da doença, e outros que fazem um quadro absurdo. Então, com certeza, obesidade, diabetes. Os dois que a gente tem visto mais graves. E as pessoas que têm alguma doença, como asma, por exemplo, algumas doenças crônicas que afetam o pulmão, elas também estão mais suscetíveis, fumantes, né? Com certeza, o pulmão desses pacientes é mais sensível, né? Mas a gente
vê um caso ou outro de asmático, mas não é o grande grupo de risco, não. O grande grupo de risco são os obesos mesmo. E isso também não se sabia, né, Leonara? É uma coisa que está se descobrindo meio agora, essa questão da obesidade, né? Nem fala isso aí. A gente foi aprendendo também com a doença, que você foi vendo, eles têm mais resistência à heparinização, ao anticoagulante, eles fazem quadros trombóticos mais graves. E a gente sabe que o obeso, ele tem, principalmente quem tem muita gordura abdominal, ele tem um aumento de umas substâncias inflamatórias dentro da gordura, que chama adipocina, e ele é um cara mais inflamado, em geral, do que os outros. Assim. E aí, esses caras acabam fazendo um quadro super mais grave. E também algumas pessoas que estão, né, que têm obesidade também têm mais risco de ter diabetes, hipertensão, outras doenças Com que também certeza. né, que Sim. complicam o coisa. E aqui a pergunta que todo mundo não para de perguntar aqui, vacina. Você acha que a gente tem alguma promessa, alguma coisa em curto prazo, vai demorar? O que você acha? Olha, tem uma promessa aí de uma vacina alemã para setembro, que o pessoal da Infecto acha que setembro, outubro talvez já tenha alguma coisa, não sei se já vai ter para o Brasil. A Fiocruz fala em 18 meses, né? A partir do começo do ano. Eu acho que para o fim do ano a gente deve ter alguma coisa de vacina. Eu acho que sim, porque os esforços são muito grandes e tem muita gente trabalhando junta. Acho que entre setembro e dezembro, pelo que os meus colegas da Infecto estão falando. Deve Mas sair isso não alguma vacina. significa que a vacina, né, já vai que no dia seguinte você não vai poder chegar no posto e tomar a vacina. Demora um tempo até organizar, fazer teste, produzir a vacina em grande quantidade. Demora. Eu acho que é por aí, fim do ano. E até lá a gente vai ter que usar máscara para todo lado. Eu não sei quando a gente vai parar de usar máscara, para falar bem a verdade. Fiquei pensando esses tempos, acho que a gente vai andar de máscara há muito tempo. Quem fez plástica do nariz e preenchimento labial, gastou dinheiro à toa. E aí você acha que a máscara. Então é bom a gente falar da máscara também, que é uma coisa que a gente tem batido aqui bastante, porque no começo a orientação era não usar máscara, que acabasse com a máscara né, com a máscara cirúrgica, com a N95 que serve para os profissionais de saúde, mas depois viu-se que a máscara de pano também é eficiente. Na verdade, outra coisa que a gente foi aprendendo trocando o pneu com o carro andando, né? A máscara, qualquer barreira que você use, e se o outro também está usando, vai reduzir a chance de você pegar o Covid. É ruim, por exemplo, você está com uma máscara de pano e alguém espirra na sua cara, você está lascado porque ela absorve aquilo. Essas máscaras que a gente usa, em geral, não absorvem. Mas assim, você vai chegar em casa, você vai lavar essa máscara, colocar água e sabão, não precisa fazer nada de cândida, ferver, não. Água e sabão mata o vírus. E você vai lavar todo dia que você usar. Então, uma meia dúzia de máscara de pano e todo dia você lava. Mas é importante, não dá para sair sem nenhuma cobertura na rua. E mantendo o distanciamento das pessoas também, né? A gente vai ter que. Não vai dar para ficar tão próximo das pessoas, mesmo com máscara, né? Porque... Exato. Precisa daqueles 2 metros lá. Outra coisa que é besteira, luva. Luva não adianta, porque você sai com a luva, mas você pega aí, você esquece, daí você põe a mão, você tá com a luva, você acha que você tá protegido. Não, lava sua mão quando você chega em casa, lava bem, lava lá. Lembra de você não ficar tocando seu olho quando você tá mexendo em alguma coisa, chegou em casa, lava bem a sua mão, tá tudo bem. A luva não é uma coisa necessária, assim. Pelo contrário, às vezes a pessoa tá de luva e esquece de lavar a mão e não adianta nada. Alguns médicos até diziam que tinham um pouco de receio dessa coisa do uso de máscara disseminado por causa disso que as pessoas... É difícil usar máscara, né? Não é uma coisa super confortável. A tendência é você mexer no rosto, é você coçar, é você tirar para respirar. Sim. E isso pode ser... você pode pegar o vírus aí, né? Pode, mas os estudos que fizeram agora falam que é melhor do que nada. Agora, usar máscara aqui com o nariz para fora também não adianta nada. No queixo também não adianta nada. Tem que usar máscara de verdade para você evitar cobrir nariz e boca. Rosto, né? E eu aqui, ó. Mas eu já lavei minha mão. E as pessoas ficam muito preocupadas, e aí eu não sei se você sabe bem isso, eu acredito que sim, com o risco de contrair o vírus de objetos, por exemplo, supermercado, mexer nas compras, pegou pediu comida, pizza lá embaixo, pegou a pizza, né? Se tem que limpar tudo, se não tem, se tem esse risco. Não, não é tanta neura assim, sabe? O que é legal, você veio da rua, tira seu sapato, deixa ele lá de fora, isso vale a pena. Chegou em casa, pegou a pizza, você vai pegar a pizza, você vai colocar no seu prato ali, você vai abrir a caixa, você lava sua mão antes de comer.
a gente sabe que o vírus é um vírus ecológico, ele vive mais no plástico do que no papelão, então agora todos os restaurantes de delivery estão entregando coisas em papel, né? Isso é muito legal, Uhum. isso é bom para o meio ambiente também. É. Então não é essa neura, não tem que lavar tudo com álcool. Não, lava muito bem suas frutas, como você sempre faz, lava muito bem a verdura, como a gente sempre fez. Mas não é esse desespero. E a comida que vem, ela vem embalada. Você vai lavar sua mão, lava sua mão para você não comer com a mão suja. Uhum. E você acha, Mara, que a gente vai precisar ficar adotando essas medidas? Não digo lockdown, porque nem todos os estados, cidades, né? Tem cidades que não aderiram ao lockdown, mas essas medidas de isolamento social, de distanciamento social, você acha que até a vacina, ou isso vai melhorar depois que a gente sair do que chamam de pico da curva? Você sabe que esse lockdown, a gente passou do tempo. Isso aí talvez tivesse tido um bom efeito no comecinho da história. Todo mundo em casa, de verdade, quietinho. Aí talvez assim, agora eu acho que a gente passou do tempo e a gente tem uma realidade aqui no Brasil, que são as comunidades carentes, em que o lockdown, na verdade, é uma mentira. As pessoas ficam todas juntas num cômodo de cinco, seis pessoas num cômodo só. É uma situação terrível, não tem água para lavar a mão. Quer dizer, a gente tem que olhar para tudo isso. Então, eu acredito que a gente vai ter que olhar com mais cuidado para essas comunidades. É uma boa hora para a gente melhorar o saneamento básico, para a gente começar a melhorar a moradia digna. É uma coisa boa que vai fazer bem para todo mundo, porque quanto menos gente tiver, menos gente vai ficar doente e assim tudo vai melhorar. Vai ter serviço médico para todos. Talvez seja uma hora boa para a gente, como sempre foi uma hora boa, mas talvez agora mais ainda. E fala. Não, pode falar, termina. Não, eu acho que, assim, meu sonho era usar os agentes de comunidade para chegar na casa das pessoas, lá pelo sexto, sétimo dia, quem tivesse positivo, dar uma olhadinha como é que estava a oxigenação, ficar de olho nessa pessoa, trazer ela para o serviço médico antes dela ficar doente de verdade mais grave, quando é mais difícil, demanda mais cuidado, um leito de UTI, agir precocemente na doença. Eu acho que isso era uma coisa que a gente precisava trabalhar aí junto as organizações de bairros, as comunidades, para as pessoas mesmo se ajudarem nessa parte, os postinhos de saúde, dessa situação aí. Agora, todo mundo vai ter que manter isolamento social bastante tempo. Eu acho que até dezembro, com certeza, a gente vai ficar de máscara nesse isolamento. As aulas, eu não sei, o pessoal lá a gente tá vendo, é que como a gente tá mais atrasado em relação aos outros países, né? Eles estão voltando aos poucos, você viu? Acho que vai ter que ser voltando aos poucos, né? Vai ter que liberar, sei lá, dia par, dia ímpar, ou horas do dia, né? A Espanha fez horas do dia, né? Primeira hora das 10 ao meio-dia, depois do meio-dia 5, depois da noite, quem sai, quem não sai. As escolas vai ser, acho que é a última coisa a abrir, porque as crianças, elas espalham mais aí esse vírus meio assintomático. Então a gente vai ter que aprender aos pouquinhos aí como abrir, mas vai ter que ter isolamento social e máscara. Eu conversei também com o Dr. Esper Calas, não sei se você conhece. Sim, conheço, sou fã. Eu sei que você conhece. E ele ficou, uma coisa que ele disse logo no comecinho da epidemia, que ele falou, a gente vai errar. E a gente vai tomar algumas medidas que depois a gente vai olhar, puxa, a gente não devia ter feito isso aqui foi bobagem, não adiantou nada, ou isso aqui a gente fez tarde demais, porque a gente também tá todo mundo aprendendo, o mundo inteiro está aprendendo, né? Sim, todo dia. Então eu acho que é isso também, porque às vezes as pessoas ficam com raiva, por exemplo, eu vi muita gente reclamando, mas o rodízio em São Paulo, que o Bruno Covas tentou fechar de assim, né, fechar de assim, de não deu certo, né, e aí ele abriu de novo. As pessoas, os governos estão tentando também, né? Alguns governos, pelo menos. E tem um grande mérito de ter reconhecido que errou e voltar atrás. Isso, e voltar atrás. Continua errando. Exato. Realmente, isso daí é mesmo tentativa e erro e é muito desesperador. A gente nunca viveu isso, né? Outro dia sentou lá um enfermeiro do meu lado, doutora, quantas pandemias a senhora já passou na vida? Meu filho na gripe espanhola não estava viva, a gente tá espera não passar outra. Exatamente. E você acha que muitos médicos têm dito isso, né? E você acha que a gente subestimou essa pandemia, Ionara? Eu mesma achei que ia ser de novo que nem o H1N1 grave, mas não esse desespero. De novo, acho que foi o Demetrio Magnoli que falou, eu errei porque eu sou ruim de matemática. Eu falei, eu sou horrível de matemática. E assim, o problema desse negócio é matemática. É muita gente doente ao mesmo tempo. É uma coisa louca que a gente nunca viu. É diferente, totalmente diferente. Eu realmente no começo não achei que ia ser esse desespero de jeito nenhum.
E A isso você gente está acha que é porque ele é aprendendo. muito contagioso? Ele é mais contagioso que os outros vírus? Altamente, altamente. E a gente não tem nada de anticorpo, a gente não conhece esse vírus. Era um vírus que nunca circulou na raça humana assim, desse jeito. Então, ele entra do jeito que ele quer. E aí ele faz o Uhum, estrago, né? Então, é uhum, muito, muito infectante e muito virulento. uhum. É louco. E tem umas surpresas, né, Nara? Por exemplo, tu tá vendo que a avó de uma amiga minha que tinha 75 anos, o marido pegou, ficou muito doente, ela fez o teste, ela estava com o vírus e não teve absolutamente nenhum sintoma. Grupo de risco, com doença hipertensa, e de repente você vê uma criança super rígida, não sei o quê, internada. Você fala, nossa, mas que loucura também isso, né? Ele é um vírus que também não tem um padrão super que você fala, vai acontecer isso, 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 a gente sabe, né? Não. Estatisticamente, a gente Uhum. tem isso: os homens mais grávidos que as mulheres, os obesos mais grávidos que o resto da população, os diabéticos, as crianças menos grávidas, mas um caso ou outro foge a essa regra e a gente quebra a cara, com certeza. Uhum. Ai, Onara, muito obrigada. Ó, Não, milhões de imagina. elogios para você aqui, todo mundo falando que foi maravilhosa. A live vai ficar também no site depois e no YouTube. Então, quem não pôde assistir, quem quiser recomendar para alguém depois. E eu queria que você fizesse suas considerações finais, assim, você dizer o que você queria. Conversei com a doutora Eunara Negri, que é pneumologista do Sírio-Libanês, da USP, da Faculdade de Medicina da USP, professora. E aí você falar suas recomendações, o que você quiser dizer agora, para a gente terminar aqui. Só queria agradecer mais uma vez, Mari, a oportunidade. Muito obrigada. E pedir para as pessoas que se cuidem, que cuidem das pessoas que eles amam, ficando em casa, mantendo essas coisas que a gente está falando, que parece que agora a gente aprendeu essa história de isolamento social e máscara. Realmente isso é importantíssimo. Não é fake news, não é política, nada disso. Não se deixem levar por isso. Prestem atenção na ciência e cuidem da arte. A arte e a ciência vão salvar a gente dessa nova idade média aí que estava se aproximando da nossa vida aí. A gente vai sair dessa. Isso aqui não é para sempre, não é para sempre. Fiquem firmes aí, a gente vai conseguir. Leonara, muito obrigada. E estamos aqui sempre abertos, sempre que você quiser, qualquer coisa, também estamos aqui. Agradeço também todo mundo que assistiu a gente aí. Quinta-feira, eu já nem sei mais que dia hoje, a gente vai se perder. Quinta-feira eu estou de volta. E de novo a live vai ficar acessível. Tem pessoal perguntando, salva a live. Ela vai estar lá no YouTube, vai estar no site, para quem quiser assistir. Obrigada, gente. Obrigada, Eunara. Obrigado, gente. Um beijão. Valeu, Mari. Beijo. Imagina. Tchau.